Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão. Esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana, com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal, aproveita já, ativa aí o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. Vai começar um novo ciclo lunar com a lunação em Sagitário, que já está aí aumentando as energias, o entusiasmo e a euforia de final de ano. Momento também para ampliar as perspectivas já para o próximo ano, celebrar e reforçar os propósitos e a autoconfiança. Mas atenção ao aumento de ansiedade e velocidade também. Momento poderoso para escrever a sua carta de princípios, olhar para frente e sonhar com aquilo que você almeja e espera para 2025. Hora também de acreditar e ter fé nos seus potenciais. A Lua vai transitar da fase nova em Sagitário, que acontece no dia 1º de dezembro, para a fase crescente em Peixes no dia 8 de dezembro, potencializando a prospecção de oportunidades, um networking bem poderoso e as relações por afinidade. Na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Sagitário a Peixes, trazendo energias para ampliar horizontes, estruturar os projetos e as ideias, renovar as energias e sensibilizar empreendimentos e projetos. Atenção aí com Mercúrio retrógrado no céu, potencializando os desafios dessa semana, com o Sol quadratura Saturno, Mercúrio em oposição a Júpiter, o Sol também em oposição a Júpiter e Mercúrio conjunção com Plutão. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 1 a 7 de dezembro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei aqui para você, fica comigo até o final desse vídeo e aproveita, pessoal, já compartilha aí com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai ficar feliz de ficar por dentro aí do céu da semana. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar então, pessoal? Vamos lá. Bom, você que é novo, se você é novo aqui na Astrovisão, temos sempre aqui uma metodologia de fazer um pequeno resumo da semana anterior, porque aqui é um programa semanal, estamos toda semana aqui juntos para falarmos do céu da semana. Então, eu faço aí um resuminho, acontece sempre às quintas-feiras, a Astrovisão em formato estreia, 19 horas aqui Brasil e 22 horas Portugal. Então, já que temos aí a nossa metodologia de resuminho, até para você relembrar, se você está acompanhando toda semana, para você relembrar o que a gente falou da outra vez, temos a questão aí de Mercúrio retrógrado no céu, inclusive deixei alguns vídeos aqui no canal. Você também pode me seguir lá no Instagram. O Instagram é Astrologia para Negócios, tá bom, pessoal? Me segue lá também, porque lá a gente pode ficar mais próximo, você me faz perguntas, pode ser mais fácil também para você tirar sua dúvida. E eu estou sempre levando conteúdos, pequenos cortes aqui do nosso trabalho semanal ali para o Instagram. Então me segue por lá também. Bom, Mercúrio retrógrado, pessoal, deixei vídeos aí falando, é sempre um período de atenção, mas não é um período impeditivo. Isso é super importante, super relevante deixar muito claro, para a gente não achar que porque tem Mercúrio retrógrado no céu, ninguém faz mais nada. Não dá. Então, estamos na última temporada de 2024 dessa posição de retrogradação de Mercúrio até 15 de dezembro. Então, estamos num período que é justamente um período que antecede aí as festas de final de ano, Natal, e é normalmente um período já bastante tumultuado, um período de alvoroço, um período de aumento de tudo. Aumento de ansiedade, aumento de velocidade, todo mundo querendo chegar logo às festas, esse período de compras, temos aí a Black Friday acontecendo agora, então, mais assim, uma necessidade mesmo da gente prestar um pouquinho de atenção
com esta posição e não entrar em golpe, não cair em golpe que os golpes aumentaram demais. Então, atenção, tá bom, pessoal? Vamos cercar de um pouquinho de prudência, já que naturalmente a gente fica um pouquinho mais acelerado. Então, vamos tentar, né, pensar um pouco para não cair e não perder. A questão é essa, né? Não cair em golpes aí e não perder. Então, atenção à sua assinatura, a documentos, às negociações, ao próprio processo de compra e venda, que é um processo bastante mercuriano, muita atenção. E uma atenção também redobrada, por quê? Porque a gente entra a semana já com algumas atenções, com alguns cuidados com relação a exatamente isso que eu falei agora de Mercúrio retrógrado, ou seja, o que eu anunciei ali no início da astrovisão, que é justamente uma potencialização das questões mercurianas por conta de alguns aspectos de Mercúrio durante a semana, aspectos desafiadores. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, agora sim, entrando na semana aqui de análise, semana do dia 1 a dia 7 de dezembro, portanto, primeira semana de dezembro, já com o Sol no signo de Sagitário. Portanto, gente, olha como é interessante a gente observar. Já naturalmente estamos num período solar que já temos aí um aumento das coisas, aumento de tudo, tendência a exageros, tendência a excessos. Sabemos que vem agora as festas de empresa, as festas de final de ano de confraternização, o fechamento, né, o balanço, o fechamento do ciclo que está terminando. Então já é natural a gente exagerar, principalmente nas questões aí de festas, já é natural. É natural também a gente exagerar por conta dos gastos que a gente faz nesse período. Agora, soma algumas coisinhas que vão acontecer já nessa primeira semana, a gente precisa redobrar atenção. Então, já podem anotar, acontece só no dia 6, mas já vão aí anotando que temos uma posição também de retrogradação de Marte. Então, Marte, um planeta que fica a cada 2 anos aí retrógrado. Então, temos aí Marte retrógrado. Pronto. Aí temos um cenário bastante peculiar com relação a tomar um pouco de cuidado com as iniciativas, com as ações e principalmente com as compras. Então, juntou tudo. Mercúrio fica retrógrado até dia 15 de dezembro, o Sol caminha em Sagitário, temos a primeira semana de dezembro já com uma força lunar em Sagitário, porque temos a Lua nova já no início da semana. Eu vou falar um pouco dessa lua nova. A lua nova em Sagitário já no domingo, portanto, no dia 1º de dezembro, e dia 6, ao longo da semana, a gente tem Marte iniciando seu processo ali, sua trajetória de retrogradação, avisando que temos que ter um pouco de cuidado com a nossa atitude, com os comportamentos um pouco mais impositivos, aqueles comportamentos muito invasivos também, dominadores, tomar um pouquinho de cuidado com a proatividade. É muito bom ter proatividade, mas quando ela está em excesso ou ela não está muito equilibrada, a gente toma frente muitas vezes, passa por cima de situações ou até passa por cima de você mesmo, do seu critério, do seu poder de análise, da sua prudência, e a gente quer fazer tudo muito rápido, muita pressa. Então, esse aumento mesmo, que já é natural, tá, pessoal? Vamos lembrar que é natural nesse período do ano. Mas a gente tem os agravantes no céu. Se a gente tem os agravantes no céu dando sinalizações que essa aceleração, que já é natural no final do ano, pode ficar um pouquinho mais não tão natural, vamos prestar atenção, tá bom? Período, então, de atenção. Dia 6 fica até o ano que vem, Marte retrógrado. Marte rege todo um setor aí de compras, de atitude competitiva, principalmente a maneira como a gente compete. Então, é possível nesse momento aí de compras e de competitividade entre as empresas, ter bastante ação, até agressiva, de competitividade entre as empresas e entre os negócios. Então, é, talvez seja bom até para nós, consumidores, porque as empresas vão se debater ali para fisgar ali a nossa atenção e a gente poder, então, comprar. É o mercado, é a atitude aí competitiva, mas vamos tomar um pouco de cuidado, porque nessa atitude competitiva a gente pode cometer aí alguns enganos e até passar por cima de situações que lá na frente a gente pode se arrepender. Então, as compras estão ali num setor de atenção, mas parece uma certa contradição, justo agora, não é? Compras. Então, mas infelizmente o céu não sabe das nossas coisas, não é verdade? Então, Marte está lá começando o movimento dele retrógrado no céu. Vamos ficar bastante
atentos. Ao longo da semana, então, agora, na sequência, já que eu falei de atenções e desafios, vou continuar falando dos aspectos de atenção e de desafio que eu anunciei no início aqui da Astrovisão, e isso já acontece, as atenções, depois eu volto, falo dos aspectos também de facilidades, de oportunidades, aspectos que trazem influência, aspectos que trazem bastante coisa positiva, inclusive, mas vamos primeiro às atenções, vamos às atenções. Dia 4 de dezembro, quarta-feira, a gente se encontra novamente aqui na quinta, mas no dia 4 a gente tem aquela posição famosa aí de Mercúrio também. Então, olha só como o Mercúrio de fato está a estrela da vez aí da semana. Mercúrio fazendo uma oposição Júpiter, e esse é o aspecto de cuidado com a nossa assinatura, com os contratos que a gente assina, ou com as coisas que a gente se compromete e, de fato, assume responsabilidades que depois, lá na frente, a gente pode não dar conta. Então, é um aspecto de aumento de euforia, sim, é um aspecto que a gente tem tanta necessidade de fazer, de acontecer, e às vezes até está contando com situações que não aconteceram ainda. Então, está sonhando ou está com uma mania de grandeza aí, contando já com o dinheiro que ainda não recebeu para gastar em várias parcelas. Vamos tomar esse cuidado, porque aqui Mercúrio oposto a Júpiter traz essa recomendação. Traz também uma recomendação com relação às viagens, com relação à parte de câmbio, de movimentação aí de dinheiro, de câmbio, tomar um pouquinho de cuidado com isso. E tomar cuidado também com as questões legais, processos. Então, vamos ficar atento, pessoal. Isso não é um aspecto muito fácil, tá? Em relação à a própria função mercuriana, que é justamente essa parte de negociação, de comunicação. Júpiter rege todo um campo de publicidade também. Então, o desafio entre os dois chama atenção com relação justamente a todo o movimento de negócios, o próprio processo de trocas aí de compra e venda e as negociações. Então, atenção com tudo isso. Lógico que isso também é aspecto potencializador da outra parte bem negativa, que é justamente o aumento dos golpes. Portanto, gente, olha, bastante atenção aí, tá bom? Esse final de ano promete aí um aumento desses golpes de tudo que é lado. Então, quando você pensa que é de um lado, já foi, já ficou obsoleto, já estão inventando uma nova história, já estão criando um novo caminho para dar o golpe. E principalmente as fake news. Então, esse aspecto também que potencializa o que é mentira, potencializa a comunicação enganosa, a comunicação, portanto, mentirosa, fake news. Muita atenção. No mesmo dia, dia 4 de dezembro, aliás, dia 4 é o dia que a gente tem o combo aí de aspectos de desafios, mas também tem um bom aspecto que eu vou falar dele também. Mas nesse dia, pessoal, a gente também tem o Sol fazendo a quadratura Saturno, e esse é o aspecto de desafio com as decisões, de atenção com a sua decisão e, portanto, seu posicionamento, sua liderança pessoal. A gente às vezes fala em liderança e acha que está falando sobre um cargo de liderança, ou se você não tem uma empresa ou não tem um cargo de liderança, você pode falar: isso não é para mim, é para você. É sempre para você, para todos nós. Então, estamos todos os dias decidindo um caminho melhor para não pegar tanto trânsito. Não é verdade? Sim, porque às vezes isso significa 1, 2 horas de tempo que você ganha. E tempo, gente, é dinheiro. Tempo é quem trabalha ainda com tempo, com consultoria, por exemplo, que de fato o trabalho tem a ver com o tempo, é fundamental. Então, todos os dias estamos decidindo a loja que você vai comprar, o melhor preço, a pesquisa que você faz, as decisões familiares, a decisão dentro da sua casa, a decisão do que comprar, do que não comprar, enfim, todos os dias a gente está decidindo caminhos. Então, isso é exercer a sua liderança pessoal. Isso tem a ver muito com esse Sol, e a quadratura pede principalmente uma tomada de responsabilidade, assim, um assumir a responsabilidade pelas decisões que você toma. Agora, juntando com Mercúrio oposto a Júpiter, então imagine a cobrança que a gente está nesse período, nessa semana, em de fato tomar decisões prudentes, decisões que não vão nos prejudicar o ano que vem ou daqui a alguns meses. Muita calma. É um aspecto que pede calma, que pede, ao contrário do Mercúrio oposto a Júpiter, ele é o aspecto que segura, inclusive, a própria tomada de decisão, faz a gente hesitar justamente porque a gente fica com receio de agir. Agora, juntando com a pressa do Mercúrio e Júpiter,
Vamos ver o que acontece com esses dois aspectos ali no mesmo dia, portanto, vibrando na semana. Um aspecto aqui importante de sempre ressaltar, né, gente? Eu sempre falo, mas é sempre bom falar de novo, porque tem gente sempre nova chegando. Óbvio, então, chegando gente, eu vou sempre pontuar essas questões. Quando eu dou assim datas e falo dia 4 tem isso, o aspecto, eu estou considerando o aspecto exato no céu. Mas não é um liga-desliga, gente. Não é um liga-desliga. Isso é super importante porque às vezes fica uma ideia de que aquele aspecto aconteceu naquele dia seguinte não tem mais. Então, não, não é liga-desliga. É um processo do aspecto começar a se formar no céu, do ponto de vista aqui da Terra, a gente vai vendo esse aspecto chegar no ângulo, ele faz o ângulo exato. Quando faz o ângulo exato, a gente pontua, dou a data aqui do ângulo exato. Dias depois, ele continua no aspecto. Portanto, ele vai se dissolvendo, o aspecto vai se separando e vai caminhando, porque tudo está em movimento, os planetas estão em movimento no céu. Mas não é um liga-desliga. Atenção a isso, porque na tomada de decisão a gente tem que considerar o conteúdo da semana. É como se fosse ali um sistema que a gente está analisando. Portanto, todas essas informações pontuais, que eu aqui faço de uma forma didática, até para você ir pontuando na sua agenda, que é o melhor jeito de assistir a Astrovisão, é trazer sua agenda, seu caderninho, seu planner, se organizando para as datas, porque é dessa forma que a gente se organiza nas ações diárias, na nossa tomada de decisão. Mas considere na sua anotação que durante a semana inteira a gente está com esse aspecto. Então, é o aspecto da semana, por isso que aqui a previsão é semanal. A gente vai falando ali o colorido e a energia daquela semana, os aspectos que estão vibrando naquela semana. Lógico que naquele dia o aspecto está mais potente, está mais forte. Então, se você me falar assim, esse dia, 4 de dezembro, é um bom dia para eu fazer uma reunião onde a gente precise, de fato, chegar em conclusões que seja bom para todo mundo. Não é o melhor dia por conta do aspecto exato aí de dois aspectos que dificultam um pouco o trâmite das coisas, os processos e, portanto, a própria comunicação. É uma dificuldade de se chegar em acordos. Mas, como o céu é sempre recheado de coisas boas e ruins, ou desafios e facilidades, assim como a vida também é, a gente tem o bom aspecto do dia 4 de dezembro, que é Vênus sextil Netuno. E esse é um aspecto que facilitaria um trâmite, por exemplo, ou a possibilidade de se chegar em acordos de uma forma mais sutil, mais fácil, entendendo melhor a necessidade das pessoas. Então, é um paliativo para o aspecto, por exemplo, de Mercúrio e Júpiter. Então, voltando à pergunta, agora sim, se você me pergunta, é um dia bom para fazer uma reunião? Eu diria, é um dia que a gente poderia arriscar. Se tivesse, se não pudesse marcar em nenhum outro dia, um dia que talvez a gente arriscando, potencializando ali esse aspecto de Vênus-Netuno, fosse mais fácil perceber sutilezas, perceber os sinais, perceber as necessidades dentro das relações, portanto, com as pessoas. Perceber aquilo que não está aparente, que não está sendo dito. Então, imagine um contexto de reunião, aquela confusão, todo mundo brigando, conflito, e a gente podendo acessar um aspecto que facilita que a gente entenda o que está de fato rolando ali. Não as palavras, não a parte objetiva, mas o campo sutil, o que está invisível, portanto, o campo emocional, inclusive. Né? Então, é um aspecto que facilitaria. Mas, se a gente pode escolher, por que não escolher um outro dia que tem aspecto mais positivo? E aí, esse dia que tem um aspecto mais positivo, voltando um pouquinho, é o início da semana, o dia 2 de dezembro, com Vênus fazendo trígono no Urano. E esse é o aspecto da novidade, um aspecto das diferenciações, da originalidade. É um aspecto muito potente para as vendas online. Então, se você necessita vender online, se você vende online, se você conhece pessoas que têm negócios digitais, então já avisa aí seu amiguinho, sua amiguinha, porque é um aspecto poderoso para as vendas online. Facilita, inclusive, a atração de novos clientes para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço. Então, um aspecto muito favorável. Um aspecto favorável também para a gente nas relações interpessoais, Vênus rege esse campo, a gente também descobrir diferenciações, originalidade entre as pessoas, coisas diferentes. Então, um aspecto potente para isso. E lógico que, agora olhando um outro campo que não é astrologia, mas é um campo que eu também atuo, um campo de harmonização de ambientes,
Esse aspecto ajuda, e é um período que as pessoas estão fazendo, não estão preparando a casa para Natal, para final de ano. Esse é um aspecto muito bom de renovação de decoração, renovação de layout, renovação das coisas, dos móveis, de coisas que estão na casa de vocês. Portanto, é um aspecto que favorece a novidade. Então, se você já está preparando a sua casa, muita gente já está preparando ali o ambiente, que é recomendável a gente sempre renovar as nossas energias dentro das nossas casas, dos nossos negócios. Então, Vênus, Trígono, Urano, aspecto muito bom para a gente ter insights, por exemplo, ideias diferentes, trocar aquele móvel do lugar, não precisa comprar. Não precisa comprar coisas novas, mas às vezes uma reorganização do próprio layout já dá essa novidade, já dá o ar de novidade, já muda, portanto, a energia do ambiente e favorece, então, novas coisas, novos negócios, atração de novos clientes. Muitas vezes é apenas uma reorganização, tá, gente? O pessoal sempre imagina que é fazer coisa nova, comprar, gastar. Às vezes não. Às vezes é exatamente aplicar soluções diferenciadas em ambientes que você está acostumado a ver o tempo todo. Mas você mudou alguma coisa de lugar, você está mudando toda a energia do lugar. Pensa nisso, que isso é muito interessante, justamente para esse mês de dezembro, tá bom? Envolve também, para quem gosta do assunto, talvez fazer aí um Feng Shui na sua casa, que tal? Porque é outro aspecto que ajuda nesse contexto. Voltando ali para os desafios, estava lá no dia 4 de dezembro, agora sim, avançando no dia 5, quinta-feira, a gente se encontra novamente aqui. A Lua já transitou, lembra que no começo aqui da supervisão eu falei da trajetória da Lua ao longo da semana, transitando de Sagitário, que é a lua nova, que acontece em Sagitário, até em Peixes. Então, na quinta-feira, portanto, dia 5 de dezembro, a gente já tem a lua já ingressando no signo de Aquário, e ela fica em Aquário na sexta-feira, sábado ela vai para o signo de Peixes. Então, esse período, por isso que é uma semana veloz, pessoal, uma semana de aceleração. A gente tem vários sinais no céu de aceleração. Ó. Sol em Sagitário, a Lua nova potencializando essa força sagitariana, o próprio Mercúrio oposto a Júpiter. Vocês vão ver que tem outro aspecto de aceleração, já vou falar dele aí, desafiador. Temos a Lua em Aquário ao longo da semana. E toda vez que a Lua está em Aquário, são 2 dias aí do mês que a gente fica naturalmente mais acelerado, tendência a aumentar, inclusive, a ansiedade, a gente achar que está tendo até um piripaque. Muitas vezes é isso que acontece, a gente está muito ansioso e é um período já de ansiedade. Então, Lua em Aquário é muito boa para a gente ter ideias diferenciadas, o tal dos insights, muito bom. Eu falei de insights agora com o aspecto de Vênus, Trígono, Urano, não falei? Pois é, por quê? Porque insights é uma questão aquariana e, portanto, do regente de Aquário, que é Urano. Tá bom, gente? Então, quando eu falo dessa questão de insights, tem muito a ver com essa força aquariana que traz a energia do novo, a energia justamente desses lampejos que às vezes a gente tem essas ideias diferentes, acha que é bobeira, bobagem, e às vezes é isso que você tem que anotar, porque é isso que você vai concretizar, e é isso que vai dar para você depois sucesso, oportunidades. Então, não despreze a sua intuição. Não despreze, principalmente nos negócios. A gente acha que isso é um campo que não está dentro de negócios, muito pelo contrário. É nos negócios, na sua carreira, no seu trabalho, que muitas vezes vêm essas ideias diferentes, ou às vezes de fazer as coisas de forma diferente. Nem sempre é uma ideia diferente. Às vezes é um método diferente. Você está fazendo de um jeito e vem uma solução criativa na sua cabeça para fazer diferente, para fazer de uma forma mais assertiva, de uma forma que encurta tempo, que gasta menos, que faz economia, que chega no melhor resultado. Então, isso tudo tem muito a ver com a Lua em Aquário e a Lua em Aquário de quinta e de sexta-feira. Na quinta, então, dia 5 de dezembro, temos o Sol fazendo a conjunção Mercúrio. São sempre conjunções bem positivas de Sol conjunto Mercúrio, onde a gente tem um alinhamento daquele nosso poder de decisão, que eu falei agora há pouco, desse estado de liderança, da sua liderança pessoal, com relação ao que você pensa, o seu processo mental, portanto, as suas ideias. Então, um momento muito criativo, muito criativo. Lembrando que a Lua está em Aquário. Então, o momento é muito criativo para você canalizar ali com a sua mente, alinhada com a sua essência, com a sua natureza, com o seu potencial, com o sol, aquilo que você quer expressar como diferença. Então, é um canal intuitivo. Portanto, a gente pode dizer que estamos numa semana muito criativa, muito intuitiva, com muitas ideias.
Anota aí, muitas ideias. Portanto, não jogue fora aí sua intuição, não fique achando que é uma bobagem, ou pior, né? Não perca essas intuições com essa loucura que a gente está vivendo no último mês do ano. O último mês do ano é sempre essa loucura. Então, não vamos perder as oportunidades, porque a sua mente está lá o tempo todo captando. É você ter um pouquinho de organização, lembrar das coisas, anotar as coisas. Por isso que é bom anotar. Porque fica na cabeça, a gente esquece depois. Anota, tá bom? Na sexta-feira, então, dia 6 de dezembro, a gente tem o outro aspecto de certas dificuldades, também envolvendo Mercúrio, e é Mercúrio fazendo a quadratura Saturno. Então, seguindo aquela linha do Sol fazendo a quadratura com Saturno, que eu falei antes, pedindo então responsabilidade com as decisões, responsabilidade com o seu posicionamento, inclusive com relação à sua marca. É um assunto de marca pessoal também. Mercúrio é com aquilo que você fala, com o conteúdo que você produz, com as trocas que você faz também, com aquilo que você assina. Então, olha como está uma semana, em termos mercurianos, muito tumultuado. Mercúrio retrógrado, Mercúrio oposto a Júpiter, aumentando a vontade de fazer um monte de coisa, de assinar tudo, passar cheque, nem ninguém mais passa cheque, né? Agora entreguei a idade, ninguém mais usa cheque. Mas enfim, seria essa ideia, né? De passar cartão e dividir em 500 milhões de vezes. Então, ao mesmo tempo, a gente tem Mercúrio ali, dia 6 de dezembro, fazendo a quadratura Saturno, que é o oposto disso. É a responsabilidade com tudo isso, com as compras, com as vendas, com esse processo todo mercuriano, logística, correio, tendência a atrasos. Então, lógico que nunca é recomendável você comprar coisas que vão ter que chegar até o Natal, porque a probabilidade de não chegar é alta, né? Agora, nesse mês, com esses aspectos, é muito alta de atrasar bastante. Então, a gente tem que ficar um pouco atento com aquilo que você está comprando, esperando que chegue. Então, se você compra e sabe que só vai vir o ano que vem, ok. Mas se você está numa expectativa, porque Júpiter envolvido aí com Mercúrio também traz isso, um aumento das expectativas. Então você está esperando e de repente tendência, tá, da semana e tendência a perdurar na próxima semana, que já é a metade do mês de dezembro, a tendência a atrasos, atrasos na logística, então correios, trânsito. Não vamos poder ficar esperando muita coisa que chegue antes do Natal, a não ser que você já tenha comprado bastante tempo antes. Mas é uma semana com esse aspecto que pede uma atenção, tá bom? No sábado, a Lua já está no signo de Peixes, ela fica até o domingo, sim, ela fica até o domingo, onde ela já vai para a fase crescente em Peixes, tema da astrovisão da próxima semana. Eu vou voltar já já para falar da Lua nova, tá? Mas sábado ela está em Peixes, no domingo ela está crescente em Peixes, e no dia 7 de dezembro, portanto, sábado, a gente tem um outro aspecto, aliás, dois outros aspectos pedindo um pouco de atenção que é Vênus fazendo conjunção Plutão, aspecto muito bom para fidelização. Então, ações de fidelização no seu negócio, esse é um aspecto muito favorável. Aspecto que traz bastante força, na verdade, para aprofundar, intensificar relações. Então, para conhecer melhor o seu cliente, momento agora, momento de Vênus conjunto Plutão. Momento excelente para fidelizar com algum tipo de bônus. O cliente comprou, você deu aquele presente, aquele bônus, aquele mimo, porque é uma forma de fidelização também. Então, Vênus conjunto Plutão é sim um aspecto muito bom para esse tipo de ação com relação à abordagem de cliente e a própria fidelização de cliente. Lógico que também, se você já tem sua carteira de clientes, já tem seus clientes VIP, mais um motivo para fazer alguma ação de venda com seus clientes VIP, porque esse é um aspecto que deixa isso mais forte, deixa isso mais consistente, a relação que você está desenvolvendo com a sua clientela. Envolve também parceria, sociedade, então um aspecto bom nesse sentido para conhecer melhor seu parceiro, seu sócio, excelente. No entanto, é um aspecto que na nossa vida cotidiana, até a própria parte afetiva aí, pessoal, que a gente também lida com a nossa vida pessoal, que não é só para falar de negócio. Vamos sempre lembrar que atrás dos negócios tem gente. Então, se tem gente, a gente está sempre falando de pessoas que estão decidindo atrás dos negócios. Então, esse aspecto para as relações interpessoais é aspecto potencializador de ações de ciúmes, de sentimentos compulsivos, obsessões,
É aquela cisma, cismou e não aconteceu nada, mas você cismou e aí já vai para a briga, já vai para o conflito. Portanto, um aumento também das questões passionais, das questões de ciúmes, das questões ligadas a conflitos relacionais. Então, atenção, tá bom? Que já é aquele período bem propício para acontecer essas brigas por causa das festas que tem final de ano e festa da empresa, e vai o marido para festa, a mulher vai para outra festa, e aí começam as coisas, tá bom? Cuidado com as redes sociais, com foto que vai para rede social, essas coisas todas, gente. Então, estabelece aí um bom diálogo com os seus companheiros aí, certo? Porque esse aspecto pode potencializar esse tipo de sentimento. E aí temos o desafio, o aspecto desafiador que eu falei antes também, que é o aspecto de Sol oposição a Júpiter. E esse é o aspecto do aumento das expectativas, o aumento da ansiedade, mas principalmente essa questão mesmo de aumentar as expectativas. Então a gente fica esperando as coisas e de repente, no caso ali das compras, então é um cuidado, porque a gente começa a criar essa expectativa de o que vai ser, como vai ser, vai chegar, não vai chegar. Então, atenção, tá bom, gente? Com isso, como é o Sol que está envolvido, e o Sol é sempre um astro que fala dessa questão da liderança, portanto, das decisões, estamos sujeitos ao quê? Erros de avaliação com esse aspecto. De a gente não conseguir entender direito, assim, juntar todos os fatos para fazer uma boa análise, inclusive uma análise mais criteriosa, uma análise mais racional, e é tanta energia, tanto fogo sagitariano aí, jupiteriano, que a gente assim toma decisões até de forma irresponsável. Então, cuidado, porque é bem isso, é uma autoconfiança, você fala assim, não, não vai dar tudo certo. Ótimo, a gente precisa ser otimista, mas às vezes esse vai dar tudo certo sem você ter feito uma boa análise antes, ou uma boa anamnese antes da situação toda, realmente não vai dar certo. Então a gente tem que tomar cuidado, não para perder a confiança, a autoconfiança, ao contrário, esse é um aspecto que aumenta, mas a gente tem que tomar cuidado para esse aumento não significar passar por cima das regras, do manual de instruções, né? Passar por cima das coisas, por causa desse excesso de confiança, excesso de expectativas. Então ele acaba não sendo bom nesse sentido. E lembra, Júpiter é um grande planeta aí de positividade, sim, ele é o astro de maior positividade, a gente sempre fala que ele é o grande benéfico do zodíaco, no entanto, ele peca pelo excesso. Então, nos negócios aí, nesse nosso mundo que precisa muitas vezes de bastante atenção, objetividade, analisar todos os pontos de uma situação para você tomar uma decisão, um aspecto desse faz a gente ter tanta confiança que a gente vai. A gente acredita, na verdade, a gente acredita. Chegou ali aquela proposta mirabolante. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que aquilo é um golpe. Mas você acredita? Imagina, olha só, é isso caiu. Caiu no golpe. Aspecto bem propício para a gente cair em golpes. Então, vamos usar as outras potencialidades da semana, as outras energias, para poder fazer a ponderação aqui. E não se deixar levar só por esse aspecto aí de Sol, Júpiter e o outro Mercúrio, Júpiter, que aí com certeza é uma semana que a gente pode decidir errado mesmo. Tomada de decisão bem comprometida, tá bom? E aí temos a lua crescente já no domingo, lua crescente em peixes. Mas é tema da próxima astrovisão. Eu vou agora voltar um pouquinho para a gente entender a lua nova. Lua nova, momento de planejamento. Então, a gente sabe, pessoal, aqui na astrologia, no canal, todo mundo sabe aqui também, já falei, mas você é novo, vou falar de novo. O ano, pessoal, o ano astrológico, ele não começa em janeiro. Esse é o ano oficial. O ano astrológico começa quando o Sol ingressa no 0 graus do primeiro signo zodiacal, portanto, o signo de Áries, o signo de Carneiro. Isso acontece lá para o dia 20 e 21 de março, também quando entra a nova estação do ano, a estação de primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Esse é o ano astrológico. E aqui é engraçado, aqui no Brasil, porque a gente não fala isso. Porque o ano começa depois do carnaval. Pois é, coincidentemente, carnaval aqui normalmente é exatamente nesse período. E de fato o ano começa depois do carnaval. É uma simbologia muito interessante, é um sinal muito interessante, porque se a gente olhar mesmo astrologicamente, é quando o ano começa. Mas não significa que você vai deixar para planejar suas coisas do próximo ano só quando o ano astrológico iniciar. Ao contrário. Agora é o melhor momento para isso. Tivemos a lua nova em Escorpião, que foi a melhor lua do ano para planejamento estratégico. E agora a lua nova em Sagitário é a lua. É o momento do planejamento que você consegue ter uma visão de futuro. Você consegue alinhar os seus sonhos,
o que você está almejando, portanto, as suas expectativas, as perspectivas, as oportunidades que você quer que aconteça o ano que vem para você. Então, é um momento de acreditar. Planejamento agora é você colocar seus sonhos no papel, aquilo que você está almejando. Não é momento de ver como você vai fazer, esquece esse como, tá? Como vai ser para a próxima alunação, e a gente se encontra ali na alunação de Capricórnio. Nós estamos na alunação de Sagitário. Agora não é para você ver como fazer. Ah, eu almejo coisa. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é hora para isso, mas é hora para você firmar e aí sim aumentar sua fé, sua autoconfiança e sonhar, acreditar nas potencialidades que você quer que aconteça o ano que vem. Esse é o planejamento em Sagitário, essa é a lua nova em Sagitário. Então, imagina como isso é potente para os negócios. Porque se a gente quer crescer no que a gente faz, qualquer coisa que você faça na sua carreira, no seu negócio, se você não tiver capacidade de sonhar, almejar e vislumbrar o futuro, você não cresce. Você fica só mantendo o que você já tem. Então, agora, com a lua nova em Sagitário, é o momento de fazer esse trabalhinho, essa tarefinha de casa. O planejamento agora é esse. Para quê? Para quando a gente entrar com a lua nova em Capricórnio, já adiantando aqui para vocês, da Astrovisão, que sempre tem as informações privilegiadas, sempre sabem antes as coisas, para você, quando chegar na lua nova em Capricórnio, então, portanto, a próxima alunação, em dezembro, você começar a montar o seu projeto, seu plano de ação. Plano de ação. Para quando virar o ano, você já tem um plano de ação. E aí vão ter as outras lunações em Aquário, lunação em Peixes. A gente vai se encontrar e vou explicar quais são as tarefinhas dessas lunações, para quando tivermos a lunação no signo de Áries, portanto, a entrada do ano novo, você tem tudo preparado para dar o motor para usar a força da lua nova em Áries do ano novo astrológico como motor de arranque. Para quê? Para começar a fazer e às vezes até já desenvolver o que você já começou antes, ganhar velocidade de todo o projeto que está começando agora. Então, entendem que pode até começar o ano depois do carnaval, o ano. É verdade aqui no Brasil isso, né? Em Portugal não tem essa história, mas é também. As pessoas começam a ter mais energia de ação depois mesmo de março, que é quando entra a primavera. Antes é inverno, gente. É mais difícil tudo no inverno. Então, primavera, a força, o poder da natureza de renovação e de crescimento novamente. Isso que é o ano novo, o início do ano novo astrológico, aquele motor de arranque. Então, para que tentar usar esse motor de arranque num período que não é para usar o motor de arranque, é para planejar, preparar, estruturar, né? Separar as coisas, organizar o seu ambiente, organizar sua mente, organizar seus recursos, pensar em coisas diferenciadas. Tudo isso é o nosso tempo de preparação e planejamento para o ano novo astrológico. Então, entendem que é muito importante o planejamento que começou já na lunação anterior, lua nova em Escorpião. Agora, a lua nova em Sagitário promete outro tipo de planejamento com essa expansão das nossas perspectivas. Agora é aquele momento de olhar para frente, conseguir mirar as estrelas ali no céu e apontar sua flecha para onde você quer chegar. Então, o que que você quer que aconteça no final do ano que vem? Agora que é o momento. Agora é o momento de pensar isso daí, de almejar. Portanto, a gente fala, né, de ampliar a sua visão de mundo, é sair um pouco desse cotidiano, desse dia a dia maluco e olhar lá na frente, seus horizontes, para onde você quer ir. Para onde vai seu barquinho o ano que vem? Então, chegou dezembro do ano que vem, você quer estar aonde? Então, esse pensamento é agora que a gente tem, é nesse planejamento. Lembrando que lua nova é a melhor fase para planejamentos. Então, é a melhor fase para fazer isso, para buscar essa motivação. Ok? Isso é muito importante a gente entender as tarefinhas que a gente tem que fazer e que a gente pode fazer todo mês dentro da nossa vida. Todo mês a gente tem uma possibilidade de aprender com a fase lunar, com o signo da fase lunar, cada alunação é num signo, para a gente poder elaborar esse planejamento alinhado com a natureza, alinhado com aquilo que a natureza está nos sinalizando. Porque é assim que a gente evolui mais rápido, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, fazendo ações em momentos e épocas que não são tão propícias. Que não é que a gente não vá conseguir, mas vai custar mais. Vai custar mais, a gente vai usar talvez mais recursos, a gente vai se desgastar para quê? Não existe todo um planejamento da natureza? E não dá tudo certo se a gente seguir um ciclo? Dá tudo certo se a gente seguir um ciclo. Então, comecem a observar mais a natureza, que vocês vão ver que tomada de decisões
alinhado com isso, não é questão de acreditar em astrologia, é você olhar à sua volta, a sua natureza. O que a gente faz, a gente está conectado, gente, com tudo e todos. Não adianta a gente achar que está isolado. Então, observar isso é o trabalho que eu proponho aqui de autoconhecimento prático. Em vez de a gente ficar no autoconhecimento de livros e lendo livro. É bom também, temos que estudar, mas não adianta nada estudar e não tentar praticar algo que você estudou. Então, a nossa prática, que a astrovisão é muito prática, é para isso, é para a gente poder observar o céu e aplicar no seu dia a dia. E a aplicação vem com a tomada de decisão do seu planejamento das suas ações. Certo? Esse então é o nosso conteúdo da astrovisão. Quinta-feira eu falo mais sobre a questão aí de Vênus ingressando em Aquário, mas vou já dar essa sinalização. Dia 7 a gente tem o ingresso de Vênus, muda de signo, entra no signo de Aquário. Portanto, acontece o quê? Mais aceleração, é Vênus em Aquário, mais potencialização para as vendas online. Então, é um mês muito propício. Já começa o mês muito propício para tudo isso, para esse campo, para quem tem negócios digitais, aproveita aí, porque Vênus ingressando em Aquário é um outro potencializador deste campo. Lógico que também potencializa marketing digital, potencializa novos clientes, atração de novos clientes, principalmente que vêm pela rede social, portanto, pela internet. Então, ações ligadas a isso podem trazer bons resultados agora para todo esse mês aí de dezembro. Essa é a astrovisão de hoje. Aproveita, pessoal. Vou deixar aqui no link, vou deixar, na verdade, um link aqui na descrição do vídeo, as informações que eu sempre deixo. Você sempre pode ir também na descrição do vídeo da astrovisão, eu sempre deixo um conteúdo, um texto, falando sobre o que eu estou falando aqui, mas sempre tem informações aí diferentes, então é legal, sempre tem um textinho, olha lá, que é bem legal. E eu vou deixar o link para você ingressar no meu grupo WhatsApp, meu grupo VIP. Porque lá no grupo a gente tira dúvidas, você deixa suas perguntas, eu fico mais próximo de você e é o grupo VIP. Portanto, quando tem lançamento, quando tem cursos, quando tem as minhas atividades, sempre a turma lá sabe primeiro. É lá que eu também faço os pré-lançamentos. Pré-lançamento de curso, pessoal, é sempre um período muito diferenciado. Portanto, com preços diferenciados, com bônus, e é por lá que acontece isso. Então, não deixe de ingressar no meu grupo VIP, o WhatsApp, e a gente se vê na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.